Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e a mentalidade necessárias para a costura criativa. Eu sou a Arita Chatalau do Ateliê Ada e hoje venho-vos falar sobre as mantas e estruturadores que podem ser usados na costura criativa. Porquê é que as mantas e estruturadores são importantes para que se consiga costurar acessórios femininos perfeitos? Isso é a pergunta que vocês fazem. A principal razão é que as mantas e estruturadores dão volume e estrutura às nossas peças, deixando-as mais atrativas e com melhores acabamentos, levando com que as nossas peças fiquem mais perfeitas. Neste vídeo vamos detalhar muito mais sobre este tema. Antes de mais, gostaria de vos pedir para não se esquecerem de subscrever o canal, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões, comentários sobre o tema que vamos abordar aqui em baixo. Vamos ao nosso vídeo? O que são mantas? Como disse anteriormente neste vídeo, vamos falar das mantas usadas na costura criativa. Existem uma variedade enorme de mantas, mas neste vídeo vou apenas trazer aquelas que eu utilizo para fazer as minhas peças. A primeira pergunta que se põe é: o que é que são mantas? Quando observamos um trabalho de artesanato na costura criativa, notamos o aspecto almofadado, o qual é dado com o uso da manta, que nada mais é do que um enchimento deste trabalho. As mantas podem ser feitas de algodão, 100%, podem ser sintéticas, sendo 100% poliéster ou poliéster com viscose, e também podem ser mistas, ou seja, 50% poliéster e 50% algodão ou outro tipo de composição, mas do género, ou seja, com uma parte em algodão e uma parte em poliéster. Além disso, podem ter várias espessuras, finas, médias ou grossas. Podem também ser térmicas, de forma a serem usadas em lancheiras e peças do género. Além disto tudo, elas também podem ter cola de um dos lados, podem ter cola dos dois lados, ou então não ter cola nenhuma. As que eu uso normalmente são 100% poliéster. Vou então aqui mostrar uma manta que eu utilizo para fazer uma mala. Esta é uma manta que eu utilizo para fazer uma mala. Ela tem alguma espessura, como podem verificar, e dá assim um ar fofinho. Quando a gente põe, parece que tem assim um ar fofo. Tem assim pelo, não sei se conseguem visualizar como deve de ser. O que são estruturadores? Como disse anteriormente, neste vídeo também vamos falar sobre os estruturadores usados na costura criativa. Existe também uma enorme variedade de estruturadores, mas neste vídeo eu vou apenas trazer aqueles que eu utilizo para fazer as minhas peças. Vamos então perceber o que são estruturadores. Os estruturadores basicamente são feitos de um material esponjoso, 100% poliéster, que ajuda a que a peça que estamos a fazer fique com mais forma, tipo uma mochila, uma mala de computador e outras peças que necessitem de alguma estrutura. Os estruturadores podem ter várias espessuras, assim como as mantas. Além disso, podem não ter cola ou podem ter cola de um dos lados. Vou então agora de seguida mostrar um exemplo de um estruturador. Aqui está um exemplo de um estruturador que eu utilizo para fazer mochilas, malas. Este é um estruturador que tem alguma espessura, como podem verificar, e é feito de um material esponjoso e ele é 100% poliéster. Qual a diferença entre mantas e estruturadores? Normalmente as pessoas confundem as mantas com os estruturadores, mas eles não são a mesma coisa. Como referi anteriormente, a manta serve para dar um aspecto fofo de uma peça, enquanto que o estruturador serve para armar e estruturar a peça, para que ela fique com uma forma específica. Vou mostrar agora um estruturador e uma manta para vocês conseguirem perceber as diferenças entre ambas. Aqui podem observar uma manta e aqui um estruturador.
Esta manta eu utilizo para fazer malas e peças grandes. E este estruturador eu também utilizo para fazer peças grandes, tipo uma mochila. Como podem observar, eles são diferentes. Este tem estrutura e este não, é mole. Esta é a diferença entre a manta e o estruturador. Quais os tipos de manta que eu uso? Ao longo dos anos tenho vindo a experimentar diversos tipos de mantas. No entanto, as mantas que eu vou apresentar são aquelas que eu tive uma melhor experiência, quer por serem mais fáceis de trabalhar, quer pela sua qualidade-preço. As mantas que eu uso atualmente são a manta acrílica tipo Dracalon. Esta é 100% poliéster e eu uso normalmente quando pretendo fazer uma peça com um aspecto acolchoado. Vou então vos mostrar uma manta acrílica tipo Dracalon e um tecido com a manta acrílica. Esta é a manta acrílica tipo Dracalon. Como veem, parece que ela se consegue separar. Ela tem alguma espessura e aqui tenho um tecido onde eu apliquei esta manta. Dá aquele aspecto fofo de uma colcha. Manta acrílica. Esta é também 100% poliéster e eu uso normalmente quando quero fazer uma mala, tipo uma tote bag ou uma mala sem muita estrutura. Tenho aqui uma manta acrílica e um tecido onde eu apliquei a manta acrílica. Como podem observar, esta manta acrílica tem alguma espessura, ela não tem muita estrutura e quando aplicado no tecido tem algum volume, mas não tem muita estrutura. Outra das mantas que eu costumo utilizar também é a manta acrílica fininha. Esta também é 100% poliéster. Eu uso normalmente quando quero fazer necessaires, carteiras pequenas, que não necessitem de muito volume. Vou então vos mostrar a manta acrílica fininha. Temos aqui a nossa manta acrílica. Se nós compararmos com a anterior que vos mostramos, ela não tem muita espessura, como podem verificar. E ela também não tem muita estrutura, ou seja, acaba por cair muito rapidamente. Mas ela é boa para trabalhos pequenos. Aqui tenho um tecido onde eu apliquei a manta acrílica fininha. Vou-vos então trazer uma manta acrílica fininha com cola. Muitas pessoas chamam esta manta R1, ou seja, significa que tem resina de um dos lados, cola de um dos lados. Ela também é 100% poliéster, é igual à manta acrílica fininha, mas tem cola de um dos lados. Esta eu normalmente uso para fazer centros de mesa, para que o tecido não fuja quando estou a costurar e dar algum volume. Podemos ter várias espessuras nesta manta acrílica, então vou-vos mostrar as várias espessuras que eu conheço e que tenho e um tecido aplicado com esta manta acrílica. Tenho aqui a nossa manta acrílica. Esta manta acrílica tem cola de um dos lados, eu acho que vocês conseguem observar que tem aqui uns pontinhos e isto é a cola. Aqui trago-vos um tecido onde eu apliquei esta manta acrílica. Ela agora já tem algum volume, mas não muito, e vou-vos mostrar esta manta acrílica que também tem cola de um dos lados. Não sei se conseguem perceber o ponteado que ela tem aqui, que é a resina, mas esta é ligeiramente mais grossa e menos compacta que esta. Até a cor é ligeiramente diferente, como podem observar. Também existe a manta acrílica com cola dos dois lados. Muitas pessoas chamam esta manta R2, ou seja, resina dos dois lados. Ela também é 100% poliéster. Esta é igual em termos de espessura com aquela branca que eu vos mostrei anteriormente, mas tem cola de ambos os lados. Eu uso normalmente esta manta quando quero colar um tecido ao outro, de forma a que possa fazer um acolchoado de ambos os lados ao mesmo tempo. Conseguimos assim fazer com que os tecidos não fujam
Pois ficam presos dos dois lados e o acolchoado fica bonito, sem pregas e além de facilitar a execução do nosso trabalho. Vou-vos então mostrar uma manta acrílica com cola dos dois lados. Tenho aqui então a nossa manta acrílica dos dois lados. Ela tem cola de ambos os lados. Ela tem espessura, faz lembrar a outra que eu vos mostrei há pouco. E aqui tenho um tecido onde eu apliquei esta manta. Aqui podem ver, ela está aqui no meio. Fiz tipo uma sanduíche de tecido em que coloquei a manta no meio. E assim, neste caso, se eu pretender fazer um acolchoado de ambos os lados, ela fica presa e acaba por não fazer pregas e fazer com que o tecido pode esticar por baixo e assim consigo fazer um acolchoado bonito. Quais os tipos de estruturador que eu uso? Anteriormente tivemos a falar sobre as mantas. Agora vamos falar sobre os estruturadores. Os estruturadores que eu tive melhor experiência nos meus trabalhos que eu faço regularmente, são o Decovil Light. Este material é parecido com uma esponja muito prensada, só que ela é fina e não se dobra muito facilmente. Ela tem cola de um dos lados. Eu uso normalmente para fazer peças pequenas que necessitem de alguma armação, tipo carteiras, estojos e outras peças. Vou então mostrar-vos o Decovil Light e um tecido já estruturado com o Decovil, para vocês perceberem como é que ele funciona. Tenho aqui um tecido estruturado com o Decovil e tenho aqui o Decovil Light. Ou seja, deste lado, não sei se vocês conseguem perceber, ele é ligeiramente brilhante. Ou seja, neste lado temos a cola e neste lado ele não tem cola. Se olharmos em termos de espessura, ele não tem muita espessura. Mas ele tem uma vantagem. Quando eu faço este tipo de movimento, ele não dobra, ele enrola. Se observarmos aqui o tecido, onde eu apliquei o Decovil, ele tem estrutura. Ele fica com alguma estrutura, não dobra. Vou agora falar do Decovil Heavy. Este é um material parecido com o anterior, só que é mais grosso. Também tem a facilidade de não se dobrar e tem cola também de um dos lados para se poder então aplicar. Eu uso este tipo de Decovil normalmente para fazer peças grandes que necessitem de estar rijas e muito armadas. Por exemplo, a base de uma mala de computador ou então mesmo um saco de viagem. Vou então de seguida mostrar-vos o Decovil Heavy. Tenho aqui um pedaço de Decovil Heavy. Como veem, se nós observarmos, ele tem mais espessura que o outro anterior. Se fizer este movimento, é mais difícil de dobrar. Eu agora vou-vos mostrar um tecido onde eu apliquei o Decovil Heavy e se vocês forem a ver, ele também não dobra, ele enrola, tanto de um lado como do outro, mas nota-se uma certa rigidez. Eu vou-vos mostrar agora de seguida a diferença entre o Decovil Heavy e o Decovil Light, quando aplicado num tecido. Aqui conseguimos ver a diferença a nível das espessuras e este enrola mais facilmente e este parece que tem uma certa resistência a dobrar. Outro estruturador que eu costumo usar é o Biform. Ele pode ter cola ou não ter cola. Este material é normalmente composto por uma malha de ambos os lados e uma esponja no meio. Quando ele tem cola de um dos lados, malha do outro e esponja no meio.
Eu uso normalmente este tipo de material para fazer peças grandes e também peças pequenas, que necessitem de ter alguma estrutura, mas que não precisem de ficar rijas, ou seja, muito formadas. Vou de seguida vos mostrar um biforme que trago, que é o biforme sem cola, o dry. Temos aqui o biforme deste lado. Como veem, tem tipo uma malha dos dois lados e tem tipo uma esponja no meio. Aqui trago-vos um tecido onde eu apliquei o biforme. Se eu fizer isto, ele dobra mais facilmente. Há pouco verificámos que com o Decovil ele não dobrava, ele enrolava. E ele fica menos rígida. A peça fica armada, mas fica menos rígida. Vou agora falar de foin. Este também é um material muito semelhante ao biforme. É um material também composto por uma malha de ambos os lados, é 100% poliéster e tem uma esponja fina no meio. Eu uso este tipo de material quando sinto a necessidade de fazer uma peça pequena ou grande armada, mas que não necessite de muita estrutura. Vou então de seguida mostrar-vos o foin. Trago aqui um tecido onde eu apliquei o foin e aqui o foin. Aqui esta parte é uma malha branca e deste lado é uma malha parecida com a malha do biforme. Ela tem espessura também, mas é ligeiramente mais fina que o biforme. E aqui está aplicada o tecido neste material. É que usar uma manta é importante. Quando fazemos uma bolsa, uma necessaire ou mesmo uma mala, temos de perceber qual a estrutura que pretendemos dar a essa peça. Se for uma peça que não pretendemos estruturar, apenas queremos dar um ar fofo ou aplicar um acolchoado, ou simplesmente ter algum volume, devemos usar uma manta. Por essa razão, é importante usar a manta. Se fizermos uma peça só com o tecido, vai ficar parecido com um simples saco das compras. Temos um tecido interior, tecido exterior, não tem volume, não tem nada. Se pretendemos mesmo isso, fazer com que fique parecido com um saco das compras, tudo bem. Resumindo, é importante usar a manta para dar volume à peça. Eu vou de seguida mostrar-vos uma peça feita com uma manta e uma peça feita sem uma manta. Vou então, como vos disse, trazer uma peça que não tem manta e uma peça que tem manta. Como veem, esta peça, mesmo com a manta fininha, ela ficou com algum volume. Tem um aspecto fofo. Esta peça que eu fiz uma peça que não tem manta, não tem estruturador nenhum e faz lembrar um bocadinho um saco das compras. Como podem ver. Ela não tem volume, não tem estrutura. Agora digam lá, qual das duas peças vocês preferem? Esta ou esta? Porquê que é importante usar um estruturador? Se a peça que queremos fazer, pretendemos que ela fique armada, com uma estrutura, então, nesse caso, devemos usar um estruturador. Mesmo tirando as coisas de lá de dentro, ela não fica mole. Fica armada e parece que tem coisas lá dentro. Resumindo, é importante usar um estruturador quando pretendemos que a nossa peça fique armada, que tenha estrutura. Vou-vos mostrar então agora uma peça feita com estruturador. Eu tenho aqui uma peça em que eu fiz que tem estruturador. Ela é uma mala, que neste caso usei o biforme, o dry, e como veem, eu ponho-a e ela fica estruturada. Ela não cai, ela está estruturada, parece que tem coisas lá dentro. Está armada. Esta eu usei um estruturador. Eu
expliquei em separado as mantas e os estruturadores e a sua utilização delas. Mas nós podemos aplicar os dois na mesma peça. Nada nos impede disso. Por exemplo, posso fazer uma mala em que eu queira aplicar uma manta numa zona e aplicar um estruturador noutra zona. Eu vou-vos mostrar de seguida uma peça que fiz que tem os dois componentes. Esta mala eu usei os dois tipos de material. Aqui usei uma manta, como veem ela não tem muita estrutura, tem volume, mas não lhe dá, não me parece que ela esteja rígida. Se eu puser assim ela cai. E na base eu usei o Decovil Heavy, ou seja, eu quis que a base ficasse rígida, em que ela ficasse armada. E se eu puser assim, ela não cai. Se eu puser assim, ela está direita. E neste tipo de peça eu usei o Decovil Heavy, ou seja, apliquei a manta aqui e o Decovil, o estruturador, aqui. Por que é que devemos investir neste tipo de materiais? Perguntam vocês. Muitas pessoas pensam que fazer uma peça é muito simples, mas esta envolve muita ciência. Eu, quando comecei a fazer artesanato na área da costura criativa, em 2009, eu não usava manta nem estruturador. Nessa altura não havia a variedade de materiais que há hoje, ou pelo menos eu não tinha o conhecimento. Eu costumava comprar um tecido, cortava o tecido, cosia o tecido interior e já estava a peça feita. Não dava a mínima importância e nem sabia que podia fazer as peças com mantas, estruturadores e outros materiais. Achava um desperdício de dinheiro e assim as minhas peças ficavam mais baratas e conseguia vender muito mais barato nas feiras. Uma vez numa feira, devia de ser por volta de 2012, mais ou menos, comecei a ser crítica e a olhar para as peças feitas pelas minhas colegas artesãs, que também faziam peças na mesma área que eu. Pensei para mim, que peças tão giras, tão bem feitas e que realmente as pessoas olham e compram sem olhar ao dinheiro. Resolvi perguntar às minhas colegas na altura que tipo de materiais usavam para fazer as suas peças. Elas explicaram-me que usavam materiais como mantas e estruturadores. Nessa altura, resolvi começar a investigar sobre estes materiais e a experimentar as peças que eram feitas com eles. Vi realmente que as peças ficavam mais bonitas, mais perfeitas e com mais valor. Por essa razão, eu acho que devemos sempre investir neste tipo de material, pois faz toda a diferença no produto final. E vocês vão ver as vantagens relativamente a isso. Quais as vantagens de usar manta? Como disse anteriormente, existem mantas 100% algodão, 100% poliéster ou a mistura de ambas. Na minha opinião, as principais vantagens de usar as mantas 100% algodão são: podem ser usadas em peças para crianças, de forma a evitar alergias, podemos usar o ferro de engomar diretamente sobre elas. Se falarmos no caso das mantas 100% poliéster, as vantagens são: tornam o trabalho mais durável e resistente a lavagens, não se deformam muito facilmente, elas são feitas de materiais reciclados, como por exemplo garrafas e etc. No mundo em que vivemos, cada vez mais é muito importante a sustentabilidade. E o preço? O preço é mais baixo que as 100% algodão. Eu, por norma, uso as 100% poliéster, exceto em algum trabalho que eu faça que seja dedicado às crianças. Quais as vantagens de usar estruturador? No caso dos estruturadores, falamos do Decovil e dos estruturadores à base de esponja, o Biforme e o Point. Na minha opinião, as vantagens de usar o Decovil são: é um material bastante fácil de trabalhar e, sou sincera, nunca usei um estruturador tão bom. Ele, ao mesmo tempo, é rígido, não se dobra, como os estruturadores à base de esponja. As peças ficam mais fininhas, porque não têm
tanta espessura. No caso dos estruturadores à base de esponja, as vantagens são: eles são maleáveis e as peças ficam mais leves relativamente ao uso do Decovil. É um material mais barato que o Decovil, mas eu, por norma, uso o Decovil quando pretendo estruturar uma peça para que ela fique mais rígida, e um estruturador à base de esponja quando faço uma peça estruturada mas maleável, tipo uma mochila. Quais são os erros que cometemos quando usamos este tipo de materiais? Muitas vezes usamos mantas e estruturadores de forma errada. Eu vejo que muitas pessoas julgam que as mantas e os estruturadores são a mesma coisa, e o que leva a utilizar o material errado para a peça que fazem. Eu vejo por mim, por exemplo, eu já cometi esses erros diversas vezes, pois quando fazia uma peça não pensava qual seria o melhor estruturador a usar em cada peça. Às vezes usava certas mantas e estruturadores que acabavam no final por não ajudar quando costurava, tinha que desfazer a peça imensas vezes porque os pontos saltavam e ficava com um aspecto não muito atrativo. Através da tentativa e erro, eu ia tentando perceber qual seria o estruturador ou manta indicada para cada peça. Demorei algum tempo a perceber que realmente devemos observar, planear a peça que vamos fazer, como pretendemos que ela fique e usar o melhor material para cada peça. Trago aqui alguns dos erros que são mais comuns. Nas mantas, um dos erros mais comuns é a utilização de uma manta grossa em peças pequenas, quando deveríamos usar uma manta mais fina. Porquê? Perguntam vocês. Se usarmos uma manta grossa, ela vai dificultar a costura da peça e também vai ser mais complicado virar a peça. Nos estruturadores, às vezes vejo usarem o biforme em peças mais pequenas, mas assim elas vão ficar com mais volume. Um exemplo que eu vos dou, muito corriqueiro, é nas carteiras, onde colocamos imensos cartões, moedas, notas e documentos. Se nós aplicarmos o biforme, elas ficam com mais volume. E parece que andamos ali com um tijolo. Porquê? Porque tem os cartões, as moedas, os nossos documentos e depois tem o biforme. E acabam por ocupar imenso espaço na nossa mala. Eu sou daquelas pessoas que adoram andar com malas pequenas e se eu usar uma carteira assim, ela ocupa imenso espaço e deixo de ter espaço para levar outras coisas que para mim são essenciais. Então o conselho que eu dou, neste caso, é usar o Decovil. Ele dá estrutura, fica rígido, mas não dá volume. Por onde começar? Em primeiro lugar, temos de perceber o que é que vamos fazer, certo? Se é uma peça pequena, se é uma peça grande, se queremos dar mais ou menos estrutura, se pretendemos alcaçoar ou outra coisa. Para uma peça em que pretendo fazer um acolchoado, mas é uma peça grande, tipo mala, mas sem grande estrutura, vou usar a manta acrílica tipo Dracalon. Se a peça que eu vou fazer é uma peça grande, tipo mala, mas sem grande estrutura, então vou usar uma manta acrílica, tipo uma tote bag, por exemplo. Para uma peça pequena, tipo uma carteira, um necessaire, um estojo, mas que eu não quero dar grande estrutura, eu uso uma manta acrílica fininha. Se eu pretendo fazer um centro de mesa ou algo do género, eu uso normalmente a manta acrílica fininha com cola de um dos lados. Assim, o tecido não foge quando eu estou a costurar e dá algum volume. Posso usar tanto uma manta fina, com cola, ou uma manta mais grossa, daquelas duas que eu vos mostrei anteriormente. Isso depende muito do efeito que eu pretendo dar à peça. Eu uso a manta acrílica com cola dos dois lados quando quero colocar um tecido colado ao outro, de forma a que possa fazer um acolchoado de ambos os lados.
ao mesmo tempo. Assim, o tecido não foge quando faço o acolchoado e fico com um acolchoado bonito, sem pregas, como eu já tinha falado anteriormente. Este eu gosto de usar assim em caminhos de mesa, peças grandes, mas não muito grandes, pronto. Mas assim, com alguma grandeza, mas mais no sentido de acolchoar. Por exemplo, eu posso querer fazer um necessaire que seja acolchoado de ambos os lados e o acolchoado fica no interior também, ou seja, no tecido interior, então eu posso usar este. Eu uso, por exemplo, normalmente o Decovil Light quando quero fazer peças pequenas que não necessitem de muita armação, tipo carteiras, estojos e outras peças. E uso o Decovil Leve quando quero fazer peças grandes que queiram ficar rijas, tipo uma mala de viagem, uma base de uma mala. E aí eu uso este tipo de material. O Biforme Dry sem cola e o Biforme com cola eu uso para fazer peças grandes e pequenas. Algumas peças pequenas também é giro de se utilizar, mas aí acho que parte muito da nossa, como é que eu hei de dizer, daquilo que nós pretendemos dar à peça, que tipo de estrutura pretendemos dar à peça. Mas eu normalmente uso para peças que eu queira que tenham alguma estrutura, mas que não necessitem de ficar rijas. O foin eu uso normalmente quando sinto necessidade de fazer uma peça pequena ou grande também, armada, mas que não precise de muita estrutura, visto o foin ter uma esponja mais fina que o Biforme. Vamos ver como se coloca cada uma das mantas. Agora vamos ver como se coloca as mantas nas peças que vamos fazer. Vou mostrar como se coloca a manta tipo Dracalon. Na manta acrílica tipo Dracalon, nós temos aqui a nossa manta acrílica e como ela não tem cola, como é que nós vamos costurar ou como é que vamos colocá-la no nosso tecido que vamos fazer a peça. Então, o que nós vamos fazer é fazer uma costura à beirinha no tecido e vamos depois cortar o excesso. Ou seja, temos aqui o que nós fizemos, colocámos a manta e o tecido e depois costurámos a toda a volta à beirinha. Não sei se conseguem perceber, vou-vos mostrar um bocadinho melhor. Vou agora mostrar uma peça onde eu utilizei este tipo de material. Então, eu resolvi trazer-vos um cesto que eu fiz. Este é o cesto, onde eu apliquei um acolchoado. E como veem, dá assim um certo volume neste acolchoado. E esta é a peça que eu utilizei para usar este tipo de material. Estão a ver? Fica assim acolchoado. Tem assim um ar mais fofo. E então esta manta acaba por ajudar tudo o que seja acolchoados. Trago-vos aqui, então, a manta acrílica que eu costumo usar nas malas e nas peças maiores. Como veem, é bastante diferente da anterior que eu vos mostrei. Como também não tem cola, temos que passar uma costura a toda a volta. Aqui está a parte da manta e aqui a parte do tecido. Vou agora vos mostrar uma peça que eu utilizei esta manta. Trago-vos aqui este saco que eu fiz. Aqui nós usamos essa manta. Como veem, ele tem algum volume, mas ela não está rígida. Mas este era o efeito que eu pretendia dar à peça. Não sei se conseguem perceber. Tem algum volume, mas ela não consegue ficar de pé, porque não tem estrutura. Ok? Agora vamos falar da manta acrílica fininha. Esta não tem cola também, por isso fizemos o mesmo. Passámos uma costura à beirinha a toda a volta no tecido e eu agora de seguida vou-vos mostrar uma peça ou duas, neste caso trouxe duas peças que eu utilizei esta manta. Trago aqui duas peças, esta é uma bolsa
como veem, ela é pequenina, por isso é que eu utilizo normalmente este tipo de material, ou seja, a manta acrílica fininha. Ela tem algum volume, mas como é pequena, ajuda-me muito nas costuras. Esta é ligeiramente maior. Aqui vocês podem ver que ela é ligeiramente maior, mas como veem, até a pala tem um certo volume, mas ela não fica em pé, ou seja, acaba por a pala não ficar muito rígida. Aqui trago a manta acrílica fininha, que tem cola de um dos lados. Para aplicar esta manta, basta colocar o tecido em cima da parte da cola, que é este onde apresenta os pontinhos, passar a ferro e já temos a manta colada. Como podem ver, está aqui a manta colada e o tecido, com o tecido. Tem uma certa espessura. De seguida vou-vos mostrar uma peça que eu fiz usando esta manta. Eu trouxe-vos esta base, como vos tinha dito anteriormente, normalmente quando utilizo a manta acrílica com cola fininha, eu uso para fazer algum acolchoado. E neste caso eu utilizei esta manta para fazer este ligeiro acolchoado que está aqui. Agora trago-vos a manta acrílica com cola dos dois lados. Como veem, ela tem uns pontinhos de ambos os lados. Como é que nós aplicamos esta manta? Então, colocamos um tecido por baixo, colocamos a manta no meio, colocamos outro tecido por cima, passamos a ferro e ela fica colada. Como veem, ela está colada, está aqui. Não sei se conseguem perceber, mas vê-se aqui, ela está colada. Vamos ver como se coloca cada um dos estruturadores. Agora, como vos disse, vamos ver como é que são colocados os estruturadores nas peças que vamos fazer. Vamos então mostrar a colagem, neste caso, do Decovil Light. Ou seja, temos aqui o nosso Decovil, temos a zona da cola, colocamos o tecido em cima do Decovil, passamos a ferro e fica já colado. Já vos tinha mostrado esta peça anteriormente, como veem, está colado. Vou agora vos mostrar uma peça que eu fiz usando este material. Tenho aqui duas peças que eu fiz. Isto é uma carteira. Como veem, ela está estruturada. E aqui eu usei o Decovil Light. Nesta, este é um estojo. Ele é um estojo daqueles sempre em pé. A base, eu utilizei o Decovil Light para dar estrutura. Ele fica estruturado. Quando eu faço isto, ele baixa. E continua com forma. Esta está estruturada, não desarma. Vou agora mostrar a colagem do Decovil Heavy. Ele funciona da mesma forma, tem uma parte com cola, a outra não tem cola, e depois basta colocar o tecido por cima e passar a ferro e ele cola. Fica completamente colado. Vou-vos então mostrar uma peça que eu utilizei, onde eu utilizei o Decovil Heavy. Tenho aqui uma mala, onde eu usei a manta, e aqui embaixo, na base, como veem, eu usei o Decovil Heavy. Ela assim cai, por causa da manta, não tem estrutura, mas a base, se eu puser alguma coisa cá dentro, ela fica direita. Vou então agora mostrar-vos como é que se coloca o tecido no biforme. Basta colocar o tecido em cima do biforme, cozer a toda a volta e já está aplicada. Aqui podem ver como é que está aplicada. Tem aqui as costuras, costurei à beirinha e fica colocado. Se o nosso biforme tivesse cola, fazíamos como fizemos no Decovil Light e no Decovil Heavy. Bastava aplicar o tecido por cima do biforme na zona onde tem cola, passar a ferro e já estava colocada. Vou agora mostrar duas peças que eu fiz, onde eu utilizo o biforme dry, ou seja, o sem cola. Trago-vos aqui duas peças, esta já vos mostrei anteriormente. Esta aqui eu utilizei o biforme
Como vêem, ela está armada. Fica armada. Como ela tem este feitio, fica com este feitio. Aqui, eu por acaso trouxe este exemplo, porque eu acho que é importante, porque é uma carteira que é pequena, mas ela ganhou muito volume com o biforme. Ou seja, quando ela não tem nada cá dentro, quando eu coloquei o biforme, ela ficou extremamente volumosa. Neste caso, eu sou sincera, acho que devia ter aplicado o Decovil Light nesta peça, porque é uma peça pequena, como eu vos expliquei, é uma peça pequena e ela não precisa de ser muito volumosa, porque vai levar cartões, vai levar notas, vai levar documentos e acabamos por ficar com um tijolo, assim, uma peça bastante grande que não nos ocupa imenso espaço sem necessidade nenhuma. Agora vou-vos trazer o foin. Como é que colocamos o foin? No foin temos uma parte que é brilhante, onde tem a malha, e depois temos uma parte que é rugosa. Então, vamos colocar o tecido em cima da parte rugosa e cosemos a toda a volta, visto este tipo de material não ter cola. Está aqui a forma como eu apliquei. Acho que vocês conseguem ver a costura à beirinha. E é desta forma que nós colocamos o foin nos nossos tecidos. Para terminar, gostaria de deixar aqui os pontos fundamentais no processo de escolha de uma manta ou de um estruturador, ou seja, as perguntas que devemos fazer a nós próprios sobre como queremos que a nossa peça fique, ou como a gente quer que ela fique. Primeiro, que tipo de peça queremos fazer? Se é uma peça grande, uma peça pequena, uma peça alcochoada ou outro tipo de peça. Queremos uma peça com estrutura ou sem estrutura. Se queremos que a peça fique rígida ou não. E se queremos uma peça com volume ou não. Por exemplo, uma mala tipo uma tote bag que eu trouxe há pouco. Eu quero que ela tenha pouca estrutura, quero que tenha algum volume. Então, neste caso, eu vou usar uma manta acrílica grossa. Se vou fazer um porta-moedas pequeno, uso uma manta acrílica fininha, sem cola, mas se pretendo acolchoar esta peça, já uso uma manta acrílica com cola fininha. Se quero fazer um estojo que tenha forma, é uma peça pequena, então vou usar um Decovil Light. Se pretendo fazer uma mala de viagem toda estruturada, então vou usar o Decovil Heavy, pois assim não vai ficar mole. Mas também posso fazer um saco de viagem mole, mas estruturado, então vou usar o biforme. Da minha experiência, eu não gosto muito de usar o biforme com cola, pois se costuro muito este tipo de material, o que acontece é que a cola começa a ficar agarrada à agulha, o que depois acaba por prejudicar mesmo nos pontos e na costura. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha ajudado na forma como vão fazer as vossas escolhas de mantas e estruturadores. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema que abordamos aqui em baixo. Vemo-nos no próximo vídeo.